farmácia e manipulação. E aqui já com a nossa convidada, a doutora Michele Rodrigues, ginecologista. Seja bem-vinda ao nosso canal Saúde, doutora. É sempre uma satisfação estar aqui entre vocês. Que coisa boa. E a gente vai falar hoje sobre câncer de ovário, né? E segundo os estudos mais recentes, né, indicando que o câncer de ovário é a segunda patologia ginecológica mais comum entre as mulheres. Para começar, doutora, eu já queria ser direta, porque às vezes a gente que é mulher, nesse corre-corre, várias funções, várias demandas, às vezes vai esquecendo de se olhar, de se analisar. Quais são os primeiros sinais desse câncer de ovário, que de repente a mulher está sentindo em casa, não foi ainda ao ginecologista? O que já ela pode começar a se preocupar, se atentar para essa patologia? Bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, o câncer de ovário, o grande problema é a questão enigmática dele, de na fase inicial ele ter pouquíssimos sintomas. Então, em geral, as pacientes, elas têm... Quando elas vão apresentar os sintomas que são mais evidentes, elas já têm realmente um estadiamento mais avançado. E aí isso faz com que, no estadiamento mais avançado, ela realmente tenha menos chance, né, de um tratamento que traga uma recuperação na sua saúde de forma plena. Mas, de uma forma geral, os sintomas são vagos, são sintomas de perda de peso, de falta de apetite, dor abdominal, às vezes alteração do hábito intestinal. Então, veja que são sintomas que a gente diz vago, porque ele envolve muito outros órgãos e não necessariamente a parte ginecológica. E daí a importância realmente dela valorizar os pequenos sinais e estar sempre monitorizando a sua saúde no ginecologista. Isso é muito importante. E o que a gente pode falar, doutora, para quem está nos assistindo, quais são as causas desse câncer de ovário? Então, na verdade, o câncer de ovário hoje, ele tem 3 grupos principais de linhagem, que são os cânceres epiteliais, os estromais e os de células germinativas, só que os cânceres epiteliais dominam a frequência em torno de 95%. E dentre os fatores predisponentes para o aparecimento dele, tem a questão da idade, as pacientes na pós-menopausa, acima dos 50 anos, as pacientes que têm mutação genética no gene BRCA1 e BRCA2, assim como alguns grupos do câncer de mama, pacientes com obesidade, com sobrepeso, pacientes que foram expostas a uma substância que no passado era permitida na indústria, que era o amianto, e as pacientes que têm um outro grupo sindrômico, que é a síndrome de Lynch, que associa praticamente três principais tumores, que é o de cólon, o de ovário e o de mama. Então, já ficar atento, né, para esses sintomas, para essa predisposição. E falando um pouquinho, doutora, sobre mitos e verdades, né, sobre o câncer de ovário, o câncer de ovário, ele também pode ser hereditário? Também pode ser hereditário, então sabe-se que as mulheres que têm na família parente de primeiro grau com câncer de ovário, elas podem ter uma chance do acometimento por um outro câncer em 3 vezes mais. E tem essa relação com as doenças genéticas, né, com as mutações e com essas síndromes genéticas que também conferem esse poder de histórico familiar. E pacientes que têm câncer de ovário, elas podem ter uma vida sexual ativa, normal? Como é que funciona? Então, na verdade, se o diagnóstico é feito de forma precoce, que nem sempre é possível isso, mas nos estadiamentos que são iniciais, elas conseguem sofrerem o procedimento cirúrgico no qual se completa o estadiamento e, por vezes, a necessidade de complementação com quimioterapia. E nesse processo, elas vão passar ali por 1 ano a 2 anos, naquele processo principal de segmento, mas é para ela ter uma recuperação da sua saúde ginecológica de uma forma geral e, claro, da sua vida sexual. Perfeito. E é sempre importante a gente lembrar, né, doutora, essa periodicidade que a mulher tem que estar indo ao ginecologista para estar se analisando, para estar vendo, porque como a gente falou, os sintomas de câncer de ovário, eles são imperceptíveis, por isso também é difícil esse diagnóstico mais precoce. Então, a cada quanto tempo é importante que a mulher possa ter essa rotina de estar indo ao ginecologista? Na população geral, em que não há esse risco genético já estabelecido, pelo menos uma vez ao ano, é indispensável que ela vá ao ginecologista para estar monitorando esses sinais e sintomas que ela vem observando no seu autocuidado. E aí, a partir daí, o médico realmente vai identificar a necessidade de fazer exames de imagem que possam contribuir nessa pesquisa ativa. Porque
fala-se que, na verdade, embora o câncer de mama e o câncer de colo uterino existe um rastreamento estabelecido com exame, o câncer de ovário não tem. Então, é fundamental a consulta ginecológica e, claro, o autocuidado da mulher se auto-observando nos seus sinais e sintomas. Tá aí, gente. Muito obrigada, doutora Michele. Mulherada, atenta aos sinais, procure seu ginecologista. Doutora Michele, obrigada pela sua participação aqui no nosso Canal Saúde. E até amanhã, então, você vai ter mais um Canal Saúde. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua